A gente segue aqui para o noticiário falando da situação do conflito Israel e Hamas na faixa de Gaza. Hoje de madrugada, um avião trazendo brasileiros da Cisjordânia chegou ao Brasil. E todos eles com um sorriso de orelha a orelha, né? Porque conseguiram escapar da região e voltar para cá. Por outro lado, tem ainda um grupo de mais de 30 brasileiros em Gaza, que é a área de conflito mesmo, onde tudo está acontecendo, onde há uma limitação imensa de água, de energia, também de sinal de celular, que chegou a ser cortado novamente ontem, e eles estão muito aflitos para sair. Hoje foi divulgada uma segunda lista de mais de 500 estrangeiros autorizados a deixar a região, nenhum brasileiro nela. Uma situação tensa. Por isso que a gente está aqui na linha agora com o embaixador do Brasil na Palestina, o Alessandro Candeias. Embaixador, bem-vindo, um bom dia para o senhor. Muito bom dia, prazer estar com vocês. Embaixador, o que está acontecendo? Qual que é a grande dificuldade para que esses brasileiros sejam incluídos nessa lista? Ou está tudo andando conforme o que era esperado por vocês nessas negociações diplomáticas com o Egito? Isso. A passagem de fronteira sul de Gaza, entre Gaza e o Egito, esteve parada, fechada por 3 semanas. E só essa semana ela voltou a funcionar. Em primeiro lugar, alguns dias atrás, para que comboios humanitários pudessem entrar em Gaza com alimentos, remédios, ambulâncias, etc. E ontem, pela primeira vez, depois dessas 3 semanas de conflito, começaram a sair os estrangeiros. Então, ontem saiu um grupo de mais de 400. Esperávamos que os brasileiros estivessem já nessa primeira lista, não estavam. Hoje foi anunciado mais uma segunda lista com 576, dos quais 400 americanos, a outras nacionalidades. E também nesse segundo dia os brasileiros não estavam na lista. Enfim, o que nós sabemos é que nos próximos dias, centenas de estrangeiros serão autorizados a sair de Gaza e entrar no território egípcio, e certamente os brasileiros estarão em uma dessas listas. Todo o nosso esforço junto ao Egito e junto também a Israel, porque a autorização para passar essa fronteira é negociada, né? Todo o nosso esforço junto a esses 2 governos, sobretudo, é para garantir que os brasileiros estejam o mais rápido possível nessa lista. Esperávamos que já tivessem sido incluídos, ainda não foram, mas certamente serão nos próximos dias. É difícil dizer quando, é difícil dizer se vai ser depois, enfim. O que é importante é que já estamos prontos, na verdade já estávamos prontos desde o início do conflito para retirar os brasileiros de Gaza. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias. Embaixador, existe, né, aqui na internet esse número aí, né, de 400 estadunidenses, não é, que foram já resgatados, né? Os americanos são a maioria, não é? E os brasileiros seguem fora dessa lista para deixar Gaza. São 576 estrangeiros liberados nesta quinta-feira. E de 576, 400 são dos Estados Unidos, né? Essa organização se dá de que forma? A gente sabe que existe muitos entraves, né? O Brasil está negociando, além de Israel, com o Egito também, que é para onde os brasileiros que estão em Gaza irão, não é? Toda essa parte mais burocrática, que a gente sabe que tem um monte de negociação envolvida, como está se dando para uma lista dessa de 576, 400 serem dos Estados Unidos? A organização como que é feita, hein, embaixador? Nós não sabemos quais são os critérios, ainda são indefinidos para nós. Além dos brasileiros, há 30 outras nacionalidades, né, cujos cidadãos estrangeiros ainda estão em Gaza. Então, essa pergunta que você suscita é também a nossa. Nós estamos pressionando tanto o Egito quanto o Israel, claras essas definições de critérios, e para indicar que os brasileiros, em primeiro lugar, nós somos um grupo muito pequeno, são 34. Desses, metade são crianças, né? Os outros são brasileiros ou palestinos, familiares muito próximos, que não vão ficar no Egito. Esse outro ponto. Podemos entender a dificuldade do Egito em abrir uma fronteira, temendo que vários refugiados, né, saiam de Gaza e entrem no Sinai. Os brasileiros não serão refugiados, eles querem simplesmente atravessar, né, o trânsito
entre a cidade de Rafah, que é no sul da Cairo, um percurso de 400 quilômetros por via terrestre, onde já está esperando o avião brasileiro, da FAB. Ou seja, não serão refugiados, os brasileiros não têm absolutamente nada a ver com esse conflito, a metade deles são crianças, enfim, são cidadãos brasileiros binacionais, então são residentes também, absolutamente nada a ver com todo esse conflito. Daí as nossas gestões e pressões constantes, desde que o conflito começou, há 3 semanas atrás, em todos os níveis. Quando eu digo todos os níveis, eu digo do mais alto nível político. Nós estamos tratando como uma questão humanitária e também política ao mesmo tempo. O presidente Lula conversou já e fez esse pedido para a liberação dos brasileiros, na autorização, não liberação, mas autorização para a passagem de fronteira, junto ao presidente do Egito, o presidente de Israel, o presidente da Palestina, presidente dos Estados Unidos, da mesma forma o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embaixador Mauro Vieira, conversou com os ministros, seus homólogos desses países também. O presidente Lula falou com o emir do Catar, o Catar tem uma influência importante nessa região. Enfim, então estamos tratando dessa questão com a máxima prioridade e no nível político mais alto e reiteradamente, ou seja, todos os dias nós reiteramos as nossas gestões, a nossa pressão para que os brasileiros estejam nessa lista o mais rápido possível. Temos a certeza, já a garantia, de que todos os dias serão anunciadas novas listas com estrangeiros, né? Várias centenas de estrangeiros, como você mencionou, hoje 400 americanos. Então, a ideia, até mesmo por questão de logística, de fluxo de fronteira, né, no posto de imigração, como é um lugar com toda a precariedade que a gente pode imaginar, então eles não conseguem, digamos, manejar um gerencial de 1.000 pessoas, né? Então eles limitaram a mais ou menos 500 por dia, né? Ontem, no primeiro dia, desses 500, a metade foram da Jordânia, outros países também, menor número, mas já a Jordânia ocupou a metade do grupo. Hoje, como já dito aqui, né, os americanos 400, enfim. Os nossos são um grupo muito pequeno e já há um avião pronto, então não há razão por que demorar tanto. Por isso, continuamos pressionando. Inclusive, embaixador, vem se questionando muito se essas negociações para a libertação de reféns também não têm a ver com uma estratégia política do Egito. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, porque a gente sabe que a influência dos Estados Unidos nessa região do Oriente Médio é muito grande, né? Muito mais do que do próprio Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, como a gente viu nessas últimas semanas. E a passagem de 400 americanos, um número tão significativo, é algo que de fato chama a nossa atenção. E aí surgiu essa possibilidade de que o Egito possa estar usando essa negociação para estreitar laços com países que têm uma influência política muito grande também, principalmente para a região. O senhor acredita que isso possa estar acontecendo, que tenha havido uma influência muito grande do governo americano e um interesse do Egito em receber essa influência para que pudesse haver listas com cidadãos estrangeiros, americanos em grande quantidade e com isso acaba não sobrando vagas para a gente aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante, não é? É fundamental que a gente faça a distinção entre política e agenda humanitária. A saída de estrangeiros de uma zona de conflito é uma agenda humanitária. Não deve ser misturada, não deve ser confundida, não deve ser contaminada com nenhuma agenda política. No caso, esse grande contingente de americanos, e como você mesmo disse, quer dizer, os Estados Unidos têm uma influência muito importante aqui na região, mas desde o final dos anos 70, né, desde o aperto de mãos entre o Anwar Sadat, presidente do Egito, e o Menachem Begin, primeiro-ministro, o acordo de paz em 78 entre o Egito e Israel, desde essa época, desde o final dos anos 70, o Egito se aproximou dos Estados Unidos. Então, quer dizer, já são parte, digamos, de um alinhamento político natural, tanto o Egito quanto os Estados Unidos. Então, digamos, é natural politicamente, né, que os Estados Unidos sejam, de certa forma, favorecidos nessa segunda lista pelo número e pela importância política. Mas, mais uma vez,
crucial deixar claro que essa é uma agenda humanitária. A abertura de um corredor, a autorização para que estrangeiros que estão sofrendo essa crise humanitária em Gaza sejam autorizados a sair, tudo isso faz parte de uma agenda que está em outra esfera da política. Né? Não se confunde com jogos de poder, não é possível que os estrangeiros sejam tratados como reféns ou como capital político a ser negociado em algum tabuleiro, enfim, não, isso realmente não deve fazer nenhum sentido e, mais uma vez, esse é todo o nosso argumento, né, que não seja tratado esses estrangeiros como uma questão política e sim humanitária. Vale a pena mencionar também que, como eu disse, há umas 30 nacionalidades, né, que estão presentes em Gaza, entre elas países também importantes, países membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, não foram contemplados franceses, ingleses, russos, chineses, enfim, né, e outros países, inclusive importantes aqui da região, como Turquia também. Então, de novo, não estão claros os critérios, mas eu quero crer e espero realmente que a realidade mostre isso, que não haja nenhuma contaminação política em uma agenda humanitária. Nesse momento, o que a gente tem aqui na relação, né, de pessoas autorizadas a sair estão ali do Azerbaijão, né, do Bahrein, da Bélgica, da Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, como a gente já falou, que é a maioria, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, só para citar alguns países, né, que já estão ali de saída. Mas, embaixador, eu queria saber o seguinte, o clima, a situação dos brasileiros, né, uma lista aí de 33, claro que existe uma frustração, uma decepção também, não é? E eu sei que o senhor fica em contato direto com esse grupo, não é? Queria que você passasse aqui para a gente, por gentileza, a situação, o clima e o relato deles. Sem dúvida. Os brasileiros estão sofrendo muito, a palavra é essa. Estão sofrendo com o conflito. Há mais de 3 semanas... Aliás, um pequeno parênteses aqui, nós já conhecíamos essa comunidade brasileira em Gaza já há vários anos, né? Eu queria só mencionar aqui o trabalho que a gente faz com eles. Nós fazemos o que nós chamamos de consulados itinerantes. O que é isso? Como eles de Gaza não conseguem ter acesso aqui à Cisjordânia, capital administrativa da Cisjordânia, como eles não podem sair de Gaza e serem atendidos pelo setor consular do Escritório do Brasil aqui na Palestina, então nós vamos até eles 2 vezes por ano. Então já há vários anos nós visitamos os brasileiros, a documentação de todas as necessidades consulares, portanto já tínhamos o conhecimento de todas as famílias que moram lá. É um grupo pequeno, são poucos os brasileiros que moram lá, um pouco mais de 50, e dos quais 34 estão nessa lista de repatriação. Então, nós tive, há 2 anos atrás, essa mesma crise de Gaza, claro que a de hoje é muito mais séria, mas há 2 anos atrás houve uma crise muito semelhante, em maio de 2021. Naquela época, nós fizemos uma pequena também operação de repatriamento, mas apenas 4 brasileiros binacionais de Gaza saíram, uma mãe e 3 filhos. Os outros resolveram ficar. Então, em maio de 2021, já tínhamos aberto um grupo de WhatsApp, uma coisa bem simples, né, com todos os brasileiros de Gaza. E reativamos esse grupo há 3 semanas atrás, no dia 7 de outubro, quando começaram os bombardeios. Então, reativamos esse grupo de WhatsApp. Todos os dias e todas as horas, falamos com eles, mandamos mensagens, recebemos vídeos, áudios, ou seja, nós sentimos o pulso deles e nós acompanhamos realmente o desespero, essa palavra enfim, é inevitável, né? O desespero dos brasileiros em sair de Gaza em todos os instantes. Né? Então, sim, estamos em contato, recebemos as demandas deles, demandas, além, evidentemente, da principal, que é sair de lá, né? Quando vamos poder sair de lá. Outras demandas também, que isso eu queria destacar. No primeiro momento, a gente se preocupou em retirar esse grupo de brasileiros da zona de bombardeio.
Estou falando do norte de Gaza. Vocês acompanham aí pela imprensa a geografia de Gaza, né, aquela faixa. Então, a parte norte é a que concentra o essencial das hostilidades, dos bombardeios, das operações terrestres. Então, no primeiro momento, e os brasileiros estavam concentrados justamente nessa região. Então, no primeiro momento, nós os concentramos em um lugar seguro, que era uma escola católica. No segundo momento, quando se intensificaram os bombardeios no bairro dos brasileiros para o sul de Gaza, estão em duas cidades, uma chamada Khan Yunis, que fica uns 15 quilômetros da fronteira, muito perto, e a segunda em Rafah, que é justamente na fronteira. Nós alugamos casas para que esses brasileiros não precisassem ficar em abrigos da ONU ou da Cruz Vermelha. Os nossos brasileiros estão em dois grupos, né? O grupo de Rafah estão em 3 casas alugadas por nosso escritório aqui na Palestina, e os de Khan Yunis já moravam lá, então eles continuam nos seus apartamentos. Essa é a segunda vertente, então, do nosso trabalho. A primeira foi retirar do norte para o sul, retirar os bombardeios, deixá-los a salvo, na medida do possível, desses bombardeios. E segundo, aliviar, né, tentar aliviar ao máximo a crise humanitária, para que os brasileiros não sofram essa crise humanitária que 2 milhões de pessoas estão sofrendo. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Nós, imagine, enfim, estamos em uma situação de guerra, tudo é muito precário, mas nós estamos conseguindo enviar recursos para esses brasileiros que estão em Rafah e Khan Yunis, por transferências bancárias mesmo, para que eles possam comprar o que eles precisam ali. Ou seja, eles não dependem dos estoques de alimentos da ONU, como milhares, centenas de milhares, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de habitantes de Gaza estão dependendo. Não, os brasileiros recebem dinheiro e podem ir procurando, porque o supermercado, às vezes, ou está fechado, ou foi bombardeado, ou simplesmente não tem mais nenhum produto para vender, mas eles têm conseguido, nessas 3 semanas, com recursos, né, transferidos para eles, fazer cestas básicas, né, fazer uma feira para as semanas. Então, comprar alimentos. Eu recomendei que eles fizessem estoques, porque a gente já sabia que tudo isso ia demorar. Então, que eles fizessem estoques de alimentos não perecíveis, sobretudo, né? Porque a geladeira não funciona, não há energia ali. Então, alimentos não perecíveis, água, né? Comprar água mineral, uma coisa tão elementar para a gente, lá falta água mineral. Eles compram 2 tipos de água. Primeiro, uma água, que é uma água salgada, né? Para o asseio, enfim, higiene, lavar, o banheiro, cozinha, etc. Essa é uma água que é comprada, água né, de baixo, em água mineral. Então, de vez em quando, eles mandam para a gente, né, fotos e vídeos que nos enchem de alegria. Olha, achei, né, garrafas de água mineral, que vai dar para 2, 3 dias. Eles ficam mandando para a gente. Né? Só que então, ou seja, todo esse esforço nosso é fazer com que os brasileiros não sejam por essa crise humanitária, né? Estou falando de fome, de sede, de falta de remédios. Né? Nós mandamos o Hassan, que é talvez conhecido de alguns de vocês, mandam sempre vídeos. Sim. As crianças, as filhas do Hassan, tiveram problemas de vista, olhos irritados, por causa dos bombardeios, o ar. Você respira, enfim, o pó, né, dos prédios destruídos, misturados com o combustível, com querosene, fósforo branco. Há acusações de que tem sido usado fósforo branco, fósforo amarelo. Então, os olhos das filhas do Hassan, claro, né? E aí nós conseguimos um médico aqui de Jerusalém que fizesse o atendimento à distância, online mesmo, né, para eles. Fez a receita, tudo isso. Ele conseguiu uma farmácia que ainda estava aberta, depois de horas andando, viu que estava aberta, conseguiu uma farmácia, comprou os remédios. Há também problemas de queimaduras. Fósforo branco provoca queimaduras, né? Mosquitos, tudo que você imaginar. Então, ou seja, de novo, quer dizer, o que nós temos feito é tentar aliviar, né, o sofrimento desses brasileiros. Mediante essa ajuda, a gente não tem, não pode fazer. Nós estamos do outro lado da Palestina, não temos acesso a Gaza, mas temos
os recursos e feito aberto essa possibilidade de tratamento médico, até uma psicóloga também. Né? Imagina o trauma dessas famílias. Claro. Então, temos uma psicóloga contratada que na Cisjordânia que faz online algum atendimento para essa comunidade. A gente não tem dúvidas, né, embaixador? A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o embaixador do Brasil na Palestina, o Alessandro Candés, de que a embaixada está fazendo todo o esforço possível e inimaginável para prestar apoio, né, a esses cidadãos que estão por lá. Só que eu imagino que esses recursos devem ser finitos, embaixador. Não sei se o senhor concorda com isso. E é algo que eles mesmos, quando relatam aqui para a gente qual que é a situação em Gaza, temem, né? Falam que cada vez mais mercados estão fechados, porque não tem reposição de mercadorias, e também muitos já fugiram da região, então mercados fechados, farmácias fechadas. Está ficando difícil de conseguir, mesmo com dinheiro na mão, o acesso a alimentos, a água principalmente. Vocês têm uma ideia de quando a gente pode atingir aí um limite para a permanência dos brasileiros em Gaza? É tudo muito difícil de prever, né? Gaza já estava em crise humanitária antes da guerra, já havia o bloqueio de Gaza, né? Então já não era fácil encontrar no mercado comum esses produtos, né, que a gente tem acesso todos os dias, de alimento, água, remédio, etc. Gás, né, falta gás. Numa guerra, então, isso se multiplicou. Né? Estamos com esse cenário degradante há 3 semanas, sabendo que a cada dia a situação é pior. Né? É por isso que a gente fez esse alerta, né, de que eles acumulassem, que eles fizessem estoque. Né? Os humanitários que começaram entrando nos últimos dias são muito insuficientes para atender a necessidade de alimento e de água e de remédios, etc. Quando eu digo insuficientes, para vocês terem uma ideia do número. Normalmente, né, mesmo com o bloqueio, por dia entravam entre 200 e 400 caminhões do Egito para Gaza, com alimentos e tudo mais. 200 a 400. Depois de 3 semanas fechadas, né, todos os pontos de acesso, né, a Gaza fechados, depois de 3 semanas, essa semana foi reaberto o corredor humanitário e tem entrado em Gaza apenas 20 ou entre 20 e 50 caminhões. Estamos falando de um cenário antes de, aspas, normalidade, onde entravam 200 a 400, hoje entram entre 20 e 50. Com necessidades muito maiores, tem entrado um fluxo ínfimo de caminhões. Né? Então, ou seja, vai faltar comida, vai haver fome, vai haver doença. Falando da água aqui, como foram fechados os dutos de água, a água é imprópria. E com esse tipo de água, causa e efeito, ou seja, imediatamente vão começar proliferando, né, doenças, né, em Gaza. Então, tudo que nós queremos fazer é tirar os brasileiros o mais rápido possível para que eles não sofram isso. Tentar responder a sua pergunta é muito difícil. Não sei se vai durar um dia, uma semana. A capacidade de sobrevivência do ser humano, ela, enfim, de alguma forma elástica. As pessoas vão degradando sua condição de vida e sobrevivendo dia a dia até um limite que o corpo não aguenta mais. Né? Eu não quero que os brasileiros cheguem a esse limite. Não é? Que eles estejam nessas listas, a gente começou falando de listas, nessas listas de evacuação, assim, já a cada dia a gente tem esperança de que essas listas são divulgadas de madrugada, ok? Então, a cada dia a gente já acorda vendo se os brasileiros estão na lista. Há 2 dias que não estão, amanhã todos nós vamos acordar muito cedo e tentar ver, né, se os brasileiros foram contemplados. O momento em que eles estiverem na lista, nós já temos a logística pronta, que é uma coisa muito simples. Temos 2 ônibus, um em Han Yunis, outro em Rafah, que vão levar os brasileiros para a fila de imigração. Né? Então, assim, de novo, responder a sua pergunta é difícil. Limitação de resistência do ser humano, mas estamos falando de crianças, mais uma vez. Metade são crianças que já começam a apresentar doenças, febre, etc. Eu não quero ver eu não quero ler essa manchete. Né? Por isso que a gente está
lutando e pressionando todos os atores para retirar os brasileiros. Eu imagino que sim, é difícil de prever realmente qualquer coisa que a gente pode ter e a gente vai seguir torcendo por aqui, acompanhando o trabalho de vocês para que os brasileiros possam deixar essa área o quanto antes. Obrigada aqui ao Alessandro Candeias, embaixador do Brasil na Palestina. Obrigada pelo seu tempo, embaixador. Bom trabalho e boa sorte por aí. Muito obrigado, continue na torcida e parabéns pela cobertura.